Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e se dedicando aos estudos. Como primeira dica, olha só, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações e sempre que for possível, né, aquela figura, aquela tabela, ou aquela questão que lhe chamar a atenção, você vai printar a tela, passar essas informações para o seu caderno e assim você vai continuar os seus estudos. Tudo bem? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceirão, o terceiro ano do ensino médio, certo? As reações orgânicas. Já trabalhamos, turma, uma infinidade de reações. Trabalhamos as reações de substituição, as reações de adição, reações de oxidação dos compostos orgânicos, reações relacionadas aos álcools, reações, turma, relacionadas a aldeídos e cetonas. E nós vamos agora iniciar reações relacionadas aos ácidos carboxílicos. Turma, os ácidos carboxílicos estão muito presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Então, compreender os ácidos carboxílicos e as reações são extremamente importantes. Então, nós vamos, inicialmente, revisar o que é um ácido carboxílico. Então, olha só, o ácido carboxílico, ele é formado, o seu grupo funcional é a junção da carbonila com a hidroxila, certo? Juntando a carbonila com a hidroxila, vamos formar a carboxila. Turma, é a carboxila que vai caracterizar aquela estrutura pertencente à função ácido carboxílico, né? Então, o que é a carboxila, né? É o C dupla O, OH, junção da carbonila com a hidroxila. A carboxila, turma, sempre vai estar na extremidade da cadeia. Bom, e o nome, a nomenclatura? A nomenclatura dos ácidos tem a terminação óico. Muitos autores iniciam o nome por meio de ácido, e aí vai para prefixo, intermediário, sufixo. Sufixo é a terminação óico. Então, olha só, um carbono, ácido metanóico. 2 carbonos, turma. 2 carbonos sabemos que é et, ácido etanóico. 3 carbonos, prop, ácido propanóico. Então, a terminação óico, ela vai caracterizar aquela estrutura, aquele composto como um ácido carboxílico, certo? Só que os ácidos carboxílicos, em especial os ácidos, muitos ácidos têm uma nomenclatura usual ainda muito forte. Então, tomando como base o metanóico, o ácido metanóico, é a nomenclatura oficial. Usualmente, ele é conhecido como ácido fórmico, do latim formica, quer dizer formiga. Sim, a formiga, quando ela pica a pessoa, ela injeta o quê? Uma solução de ácido metanóico. Por isso, é ácido fórmico, porque é obtido, extraído a partir de alguns tipos de formigas. O ácido etanóico, a gente conhece usualmente ou popularmente como ácido acético. Acético vem de acetum, do latim acetum, vinagre. Então, o ácido acético, o ácido etanóico é o vinagre que a gente utiliza para temperar saladas, fazer o tempero dos alimentos, dar aquele sabor diferenciado. Um outro ácido é o ácido benzoico, que tem essa estrutura aqui, inclusive, que apresenta um anel aromático. Ele é obtido da seiva da Styrax benjoin. Aí, benjoin, é o que? Vai formar a nomenclatura ácido
benzoico, o nome benzoico. Então, o nome benzoico vem do benjoim. Ele é utilizado, né, como germicida e também como conservante. Então, em comidas, em produtos enlatados, você vai ter, né, entre um dos componentes gerando, que faz parte daquele rótulo, o ácido benzoico, que tem essa propriedade de ser germicida. O ácido butanóico, né, é conhecido como ácido butírico. A manteiga, quando estraga, né, chama de manteiga rançosa, aquele odor, né, da manteiga estragada se deve à presença do ácido butanóico, que conhecemos popularmente como ácido butírico. Um outro ácido muito interessante, o ácido acetil salicílico, né, que a gente conhece como AS, ok? O anador. Então, existem vários nomes comerciais para o ácido acetil salicílico, certo? É um dos medicamentos há mais tempo usados pelo ser humano, usado como analgésico, antipirético, vasodilatador. Então, por volta do século V a.C., os gregos mascavam pedaço de casca de salgueiro. Salgueiro, aí vem salix, por isso salicílico, para aliviar a dor. O ácido salicílico ele é muito danoso às paredes do estômago. Então, a indústria farmacêutica, né, fez a adição do grupo acetil, que é esse ramo aqui, ó, esse ramo. Então, a presença do grupo acetil, ele diminui esses efeitos do ácido salicílico. Então, é uma versão melhorada, que vai gerar aqueles efeitos benéficos e que os efeitos maléficos foram atenuados, certo? Bom, os ácidos e a relação com o nosso corpo e com a medicina. Olha só, nós temos, devido a uma intensa atividade muscular, certo? Devido a uma intensa atividade muscular, o nosso músculo vai produzir o ácido lático, certo? Gente, a atividade muscular, você precisa de um educador físico, certo? Precisa estar numa academia onde tem os educadores físicos habilitados, certo? Nós temos aí o nosso colega, o professor Guilherme, né, que pode também, com as suas aulas, dar essas dicas importantes. Por quê? Porque se você fizer um treino, né, um exercício, sem as condições, né, de forma não correta, isso vai ser prejudicial. E se você faz uma atividade, né, intensa, o nosso corpo vai produzir o ácido lático, que é aquela sensação de cansaço, dor nas pernas, né? Depois, no dia seguinte, depois de uma atividade física, aquela dor no músculo, nas pernas, nos braços, se deve à presença do ácido lático, né, que foi produzido devido a essa carga extra de trabalho, certo? O ácido lático também está presente, né, no leite, né? O leite ele apresenta um teor ácido, né? Por quê? Porque lá está presente o ácido lático. E lático vem de leite, lembra a palavra leite, certo? Bom, outros derivados de ácidos carboxílicos encontrados no sangue provenientes da degradação de açúcares e gorduras. Então, nós temos aqui uma série de ácidos carboxílicos que são resultados, né, da degradação de açúcares, ou seja, da quebra. Porque açúcares e gorduras, e vamos ter, tanto na química quanto na biologia, um momento para a gente trabalhar esses compostos. São compostos denominados macromoléculas, são moléculas muito grandes. E elas precisam ser quebradas, né? Precisam ser degradadas, precisam ser metabolizadas. E dentre vários resultados possíveis, temos, por exemplo, o ácido pirúvico, o ácido succínico, o ácido acetil-acético, o ácido alfa-cetoglutárico. Então, são compostos originados da degradação, do metabolismo de açúcares e gorduras. Observe que sempre na extremidade nós temos a presença do grupo carboxila, né, o C-O. Em alguns casos, né, como no succínico e no
alfa-cetoglutárico, nós temos, na verdade, dois grupos carboxilas. E, normalmente, né, nós temos outras funções acompanhando esses compostos. Nos exemplos aqui citados, né, uma outra função presente, né, ó, a função C-O entre carbonos. Turminha, C-O entre carbonos é o quê? É carbonila. Nesse caso, essa carbonila vai gerar uma cetona. Então, por exemplo, no ácido pirúvico, nós temos uma cetona e um ácido carboxílico, compondo a estrutura, certo? Vamos lá. Um grupo de ácidos carboxílicos denominados alfa-hidroxiácidos entra na composição de vários cosméticos, que têm a finalidade de reduzir as rugas, amaciar a pele e provocar a sua esfoliação, dando-lhe uma aparência mais jovem, né? Então, não só as meninas, hoje em dia também, né, também os homens, estão partindo para procedimentos estéticos, um pouco para atenuar o avanço dos anos, tudo bem? A química ela permite isso, né? Ela nos dá essa oportunidade, graças a Deus. Ó, na aplicação de peeling, né, facial, os dermatologistas usam uma solução de 50 a 70% de ácido glicólico. Essa solução provoca uma descamação branda e superficial da pele. Sua ação consiste em queimar as células mortas e acelerar o crescimento de novas células. Turminha, nós temos aqui a interação da pele com um ácido. Apesar de ser um ácido orgânico, e os ácidos orgânicos são ácidos fracos, mas estamos em contato com um ácido, que vai gerar essa descamação. Como é um ácido fraco, ele vai atingir apenas a área bem superficial da pele, promovendo, né, acelerando essa troca da pele morta para a pele para uma pele nova. Isso vai dar essa sensação de jovialidade. Show de bola? Bom, falamos em ácidos alfa-hidroxi. Então, são os alfa-hidroxiácidos. Uma série de ácidos carboxílicos que apresentam grupos hidroxilas, fazendo parte. O ácido glicólico, né, que apareceu na figura anterior, o ácido málico, o ácido tartárico, são alguns tipos de alfa-hidroxiácidos, ok? Um outro tipo de ácido carboxílico são os ácidos graxos. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com 12 ou mais átomos de carbono de cadeia alifática normal, que podem ser saturados ou insaturados. Turminha, os ácidos graxos são os lipídios, são os tipos de gordura que podemos encontrar. A gordura saturada, a gordura insaturada, certo? A gordura sólida ou a gordura líquida, certo? Então, como falamos, os ácidos graxos encontrados com mais frequência, ele tem um número par de carbonos em suas cadeias, né? É uma característica que eles possuem. Então, eles apresentam quantidade par de carbonos. Então, 12 carbonos, 14, 16 ou até 18 carbonos vão compor a maioria dos ácidos graxos, certo? E a gente vai esquematizar ele da seguinte forma, ó. O R representando a cadeia carbônica, beleza? Aí essa cadeia carbônica ela vai ter um valor, né, maior ou igual a 11 carbonos. Essa parte, por exemplo, tendo 11 carbonos, com o carbono da hidroxila, vou ter 12 no número par de carbonos, porque foi dito entre 12 a 18 átomos de carbono, certo? Esses ácidos graxos, eles podem ser ácidos graxos saturados ou insaturados. Turminha, estão lembrados desses termos, saturados e insaturados? Saturados é quando nós temos apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Apenas ligações simples. Insaturado, nós vamos ter pelo menos uma ligação dupla ou ligação tripla. Nesse caso, são mais ligações duplas, certo?
Então, se tem pelo menos uma ligação dupla, em estrutura insaturada. Só tem carbonos que fazem ligações simples, a estrutura ela é saturada. Então, alguns ácidos graxos de estrutura saturada, de estrutura insaturada. O ácido láurico, certo? Ele vai ter um quantitativo de 12 carbonos, né? É a gordura de coco. O ácido mirístico vai ter uma estrutura com 14 carbonos, né? É a gordura da noz moscada. Ácido palmítico, a gordura de palma. O ácido esteárico é a gordura de boi, né? É a gordura. É aquela gordura que a gente tanto gosta, né? O ácido oleico, né? Aí já é uma estrutura insaturada, o óleo de oliva. Ácido linoleico, um outro ácido insaturado, é o óleo de soja. E o ácido linolênico, um outro ácido graxo insaturado, é o óleo de linhaça. Os óleos são as gorduras insaturadas e as gorduras, propriamente ditas, são as saturadas. Tudo bem? Bom, falando desses ácidos graxos saturados e insaturados, ó, considerando ácidos graxos com o mesmo número de carbonos, verifica-se que os insaturados sempre apresentam uma temperatura de fusão menor do que os saturados. Então, olha só, a gordura aqui do boi, né, o ácido esteárico. Então, ele apresenta uma estrutura onde a temperatura de fusão é de 69 graus Celsius. Lembrando que fusão é a passagem de sólido para líquido. O ácido oleico, ok, já apresenta uma temperatura de fusão de 13 graus Celsius. Então, as gorduras saturadas, elas apresentam uma temperatura de fusão muito maior do que as gorduras insaturadas. Show de bola, turma? Bom, e falando dessas gorduras insaturadas, nós temos aqui três tipos de óleos, três tipos de substâncias presentes nessas gorduras insaturadas, são extremamente importantes para a nossa saúde. O ômega 3, o ômega 6, esses ômegas são tipos de gorduras boas, presentes em peixes como salmão, sardinha ou atum e frutos secos como nozes, amêndoas ou castanha de caju, por exemplo. São muito importantes para melhorar o sistema imune, diminuir o colesterol e triglicerídeos e aumentar a capacidade de aprendizagem e memória, ok? Podemos dizer que, assim, a principal fonte são os peixes, em especial o salmão e a sardinha, certo? Por que é ômega 3? Olha aqui a estrutura. A partir do terceiro carbono, nós vamos ter a presença da ligação dupla, certo? Ômega 6, porque a partir do carbono na extremidade, no sexto carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do sexto carbono, vamos ter a presença da ligação dupla. São gorduras insaturadas. Lembrando que essa nomenclatura, no fim das contas, ela está errada, porque a numeração correta é a parte da extremidade que tem o grupo carboxila, certo? Mas, por convenção, a indústria trabalha com esse tipo de nomenclatura. Temos também o ômega 6. O ômega 6 já não é um óleo essencial, Não são essenciais porque não são produzidos pelo corpo, mas é uma boa relação entre esse tipo de gordura, a boa relação entre essa gordura, e a gordura saturada garante que o organismo se mantenha saudável, prevenindo doenças como câncer, o Alzheimer e a depressão. Ok? Então, o ômega 9, por que é ômega 9? Porque a partir do carbono na extremidade, na posição 9, nós vamos ter a presença da ligação dupla, certo? Turma, se a gente manter esses níveis, níveis bons de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, isso vai gerar muito benefício para a nossa saúde. Nós podemos também fazer uma suplementação. Então, aqueles que não são produzidos, como o ômega 9, nós podemos suplementar, utilizando medicamentos que permita esse nível bom, ideal,
dessas substâncias, ômega 3, ômega 6, ômega 9 no nosso organismo. Isso vai trazer uma série de benefícios para a gente. Mas vamos lá, isso tem que ser feito através de um nutricionista, do médico, de um educador físico. Show de bola, turma? Espero que vocês tenham gostado, beleza? Até a próxima. Saudação.